Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer o resumão da primeira temporada de ReZero, um dos isekais mais famosos que a gente tem aí, vai chegar em breve a terceira temporada, então vamos relembrar os acontecimentos do anime, beleza? Já aviso de que esse vídeo tem spoilers, então se você ainda não assistiu o anime, fica com esse aviso. Em breve eu vou estar postando o resumo da segunda temporada, então se inscreve aqui no Maratonando pra não perder, beleza? Dito isso tudo, vamos pro vídeo. Aqui a gente tem um típico isekai onde o protagonista é teleportado do nada para um outro mundo. O nosso protagonista é o Subaru, que é um garoto que vai no mercadinho, e quando ele sai, ele acaba sendo transportado para um mundo de fantasia medieval. Ele encontra um vendedor de maçãs, vê que o idioma é diferente, que o dinheiro dele não vale nada. E como ele entende muito de isekais ali, ele sabe que ele tem algum tipo de superpoder, mas na hora do vamos ver ele acaba tomando uma surra de uns ladrões, e a gente vê que ele acaba sendo salvo por uma menina meia elfa chamada Satella, que tem cabelos prateados e anda com um espírito chamado Puck. Como forma de agradecimento, ele quer ajudar ela a achar um objeto perdido que foi levado por uma ladra chamada Felt. Eles chegam ao local do encontro, mas quando eles chegam lá, eles encontram um velho morto e ambos são assassinados. Mas aí do nada o Subaru ele reaparece em frente ao vendedor de maçãs e a gente vê que ele encontra a Satella viva e aí ele fica todo confuso, vai até esse local do encontro que eles tiveram e quem abre a porta é o velho que estava morto, né? Ou seja, ele meio que voltou no tempo ali e esse velho fala que tá esperando uma Loli ali que vai chegar para negociar uma joia que ela conseguiu, que é justamente o que ela roubou da Satella. O Subaru então decide esperar e ele fala que vai negociar em troca dessa joia o celular dele, né, que ele pode tirar selfies e tudo mais, mas tinha outra pessoa que estava interessada nesse diamante, né, nesse insígnia que ela roubou dessa tela, e esse assassino faz o que? Vai e mata o Subaru, e aí ele reaparece de novo em frente ao vendedor de maçãs. O Subaru então chama essa tela pelo nome e ela fica muito irritada com isso, e fala que não é o nome dela, que não conhece ele, e no caso a gente vê que essa tela é o nome da bruxa, né, que é uma bruxa muito má, que ninguém ousa falar o nome dela, e também é uma elfa com cabelos prateados, e também foi responsável por trazer o Subaru para esse mundo. E nisso o Subaru ele percebe que cada vez que ele morre, ele volta como se fosse um checkpoint. E ele também não consegue falar isso pra ninguém, porque quando ele vai falar, eu consigo retornar da morte, o coração dele é esmagado ali pelas mãos da bruxa. Então ele tá numa situação bem lascada ali. Ele acaba pedindo ajuda aos guardas e nisso a gente conhece o Reinhard, né, o santo da espada, que acaba indo ajudar ele. E o Subaru fala pra ele impedir a garota de cabelos prateados pra ir naquele local, naquela taverninha, pra recuperar a insígnia, senão ela vai morrer. O Reinhard então vai até essa taverna buscar a insígnia da Emily, só que novamente a gente encontra a ladra, a Elsa, que acaba matando todos os protagonistas, só que dessa vez eles têm um confronto intenso. O Subaru também já tá ligado nos golpes que ela tá fazendo e ela acaba conseguindo fugir. Só que novamente o Subaru foi ferido, o Reinhard aparece pra ajudar ele e também aparece a Emília, que é o nome verdadeiro dessa menina de cabelos prateados, que falou que era Satella, e ela acaba curando o Subaru e levando pra casa dela, que no caso é uma mansão onde a gente conhece os personagens secundários, as gêmeas Ran e Rain, tem a bibliotecária Lória Beatriz e o senhor da mansão, o Roswell, que me lembra muito um Orochimaru ali da vida. Nisso descobrimos que o reino ele tá sem um rei e a Emília é uma das candidatas a governanta desse reino. E o Subaru pede pra ser aceito como mordomo, embora ele seja inútil em tudo, ele realmente não consegue ajudar em nada. E é o anime ficando umas piadinhas ali, mas é interessante. Até que do nada o Subaru morre, e aí você fica, ué, o que aconteceu? Pois é, ele retorna pra antes de virar mordomo e aí ele repete os mesmos dias da mesma forma, com a diferença de que agora a Ren tá ensinando ele a ler e escrever. Ele passa os dias limpando a casa, ajudando a Ren a fazer compras, até um dia que ele vai em um vilarejo e um cachorro acaba mordendo ele. E até que uma noite, que por acaso foi a mesma noite que ele morreu na outra vez, ele acaba enfraquecendo, vomitando e morre novamente. A gente vê que alguém tá matando ele. Aí o Subaru fala, não, beleza, eu não quero mais esse mordomo, ele fica alguns dias na mansão e corre pra ficar perto da Emília, pra garantir que nada de ruim vai acontecer com ela. Só que o que a gente não esperava é que quem matou ele da outra vez foi a Ren, porque ela não confia nele, ela vai matar ele de novo, mas acaba dando errado porque ela tá enfraquecendo por causa de uma maldição, justamente a maldição daquele cachorro que enfraqueceu o Subaru e ele morreu. E aí nisso o Subaru ele vai e acaba se matando pra poder voltar no tempo e impedir que a Ren seja morta, e o Subaru faz tudo novamente, ele já tá abalado psicologicamente. A gente vê que ele tem um episódio que ele meio que consegue desabafar ali com a Emília e o Puck explica que ele tem um miasma da bruxa, que é um negócio que pode amaldiçoar ele, que não sei o que, vão ensinar ele a controlar isso. Isso é meio que uma pista da maldição ali do Subaru, e ele descobre sobre esse cachorrinho que amaldiçoou ele, que na verdade é uma besta mágica da bruxa Satella, que todo mundo odeia, né? Essas bestas estão sequestrando as crianças da vila, e eles vão atrás pra conseguir impedir isso, conseguir salvar as crianças. Só que quando eles vão fugir, aparece uma matilha de uma beast que tá atacando todo mundo, e a Ren entra no modo demoníaco ali, sádico, tá matando todos os cães, é uma cena irada no anime. O Subaru tenta proteger ela, tenta ajudar, mas ele acaba sendo ferido, só que dessa vez ele não morre, ele só fica mais amaldiçoado ali, acaba atraindo as bestas pra ele, e a única solução é matar todos esses bichos pra se livrar da maldição. A Ren então decide lutar sozinho contra esses cães demoníacos pra salvar o Subaru, só que ela acaba perdendo o controle, tá dando
tudo errado nessa luta, só que o Subaru e a Ram conseguem trazê-la de volta, e o Subaru vai pra cima de um cachorro, corta a garganta dele, tenta usar os poderzinhos, mas não adianta em nada, até que aparece o Roswaal, queima tudo, ele realmente é muito forte, e a gente vê que as gêmeas finalmente estão gostando ali do Subaru, estão dando um pouquinho mais de respeito a ele, reconhecendo o valor do menino, e agora a gente vê que a Emilia ela é convocada para uma reunião das 5 governantas ali, onde a gente tem a Felt, que é justamente a ladra que roubou ela, tem uma menina de cabelo verde chamada Crush, tem uma que tem meio que o poder da atração, consegue manipular os outros. Eu já vou explicar essas outras duas, mas o ponto aqui é que o Subaru passa uma das maiores humilhações da vida deles, porque tem um cavaleiro chamado Julius aqui, que se sentiu muito ofendido quando o Subaru fala que vai ser o cavaleiro da Emilia, que vai proteger ela e não sei o que, e o Subaru, gente, ele apanha de todas as formas possíveis ali, de tapa de luva, ele tapa na cara mesmo, na frente de todo mundo, e a Emilia fica decepcionada com o Subaru por essa vergonha que ele fez ela passar, e aí nisso um velho mordomo começa a treinar o Subaru, a gente vê que ele tá se esforçando ali pra ser um pouco mais útil pra sociedade, né? Contudo, tá rolando umas coisas estranhas nas terras do Roswaal, e aí o Subaru decide ir lá investigar, porém uma névoa estranha aparece no caminho, e eles decidem fazer um outro caminho, que vai levar um pouco mais de tempo, e aí nisso, enquanto tá todo mundo dormindo, a Ram vai embora, né? Porque ela tá apaixonada pelo Subaru e não quer mais ser uma preocupação para ele, e o Subaru fica furioso, paga um homem pra levar ele até a mansão, e quando ele chega lá, a Ram tá morta, tá todo mundo morto, a Ram também, e quando ele vai procurar a Emilia, ele entra num corredor, acaba sendo congelado e morre. Nisso a gente vê ele fazendo mais ou menos a mesma coisa, e quando ele chega e vê todo mundo morto, ele fica traumatizado, porém a Ram chega, leva ele de volta à mansão, e no meio do caminho eles são atacados pelo culto adorador da bruxa da inveja, que tem como líder ali o Betelgeuse, que inclusive tá dublado pelo Guilherme Briggs e tá sensacional. Ele força o Subaru a assistir ele quebrar todos os ossos da Ram ali e deixa ela ali pra morrer, e com todas as suas forças a Ram vai, se arrasta, consegue soltar as correntes do Subaru, um negócio traumatizante, é super agoniante de assistir. Eles voltam até a mansão, mas tem uma besta mágica gigante, cheio de neve, e aí o Subaru perde a cabeça literalmente e morre novamente. E decidido a salvar todo mundo, o Subaru ele começa a se aliar aos personagens secundários, o Otto, que é um cara que tem uma carroça, as outras candidatas ali a governanta, para conseguir tirar todo mundo da mansão e das vilas próximas a tempo, antes da catástrofe acontecer. Só que o que ele não contava é que ele teria que enfrentar um bicho gigante, que é a grande baleia branca, né, que foi responsável por aquela névoa que atrasou ele várias mortes atrás. E aí, por causa dessa criatura gigante, ele perdeu um monte de mercadores, a maioria da galera morreu, a Ram também foi pro saco, e aí quando ele conseguiu chegar no vilarejo, ele conta o que aconteceu, mas ninguém lembra quem é a Ram, ou seja, a baleia branca apagou ela da existência, todos se esqueceram completamente dela, o que fez o Subaru perder a cabeça e decide contar a Emilia tudo o que aconteceu. Só que quando o Subaru vai falar pra Emilia que ele retorna da morte, a Emilia acaba morrendo. Nisso a Beth transporta todo mundo pra fora da mansão, e do lado de fora eles encontram um culto do Betelgeuse. O Puck entra em modo besta ali e acaba matando todo mundo, incluindo o Subaru, e aí, como já é de costume, ele retorna da morte, e ele decide falar com a Ram pra eles fugirem, pra eles saírem dali, que ele é um inútil, um desprezível, isso, aquilo outro. Só que a Ram fala que não, que ama ele, aí tem todo um discurso ali, um drama, um romance. Ela diz que ama o Subaru, que ele é um herói, que quer casar e ter filhos com ele, só que ele fala, então, mas eu amo a Emilia, e aí fica um clima de pastel ali. O Subaru então consegue novamente a aliança ali da Crush, que é a governanta de cabelo verde, e ele consegue um monte de soldados pra conseguir lutar contra a baleia branca. E ele descobre que como ele tem o miasma ali da bruxa, isso acaba atraindo essa criatura. E aí eles fazem uma armadilha, vai um monte de cavaleiro, inclusive aquele mordomo, né, que é o avô do Reinhard, eles vão desenvolver isso mais pra frente, mas tem uma relação bem legal aqui, é um personagem bem interessante, e a esposa dele morreu por causa da baleia branca, então eles acabam fazendo um plano ali que joga uma árvore gigante em cima dela, e esse velho mordomo consegue vingar a esposa dele, é um episódio bem legal, e agora começa a parte realmente importante, ele correr até a mansão pra derrotar o culto da bruxa, que eles acabam derrotando facilmente, muito facilmente. Só que do nada o Subaru ele começa a agir como Betelgeuse, ele começa a ficar louco ali e acaba morrendo, e aí com essa informação em mente, agora o Subaru ele recria todo o plano e salva todo mundo. Aí a gente tem aqui uma luta contra o Betelgeuse, uma trilha sonora maravilhosa, o Reinhard também se envolve, cara, muito boa, e aí ele descobre que a Emilia foi sequestrada ali por uma carroça de explosivos, vai atrás, consegue salvar ela, se declara, e a Emilia chora de felicidade, mas fala que, mano, então, eu não me sinto a mesma coisa, mas vai que algum dia, né? E assim, a história continua na segunda temporada de ReZero. Bom, galera, esse foi um resumo maior aqui, porque ReZero é um anime bem complicadinho, tem certos detalhes que não dá pra tirar, então eu quis trazer os principais pontos resumidamente, mas foi um anime que ele tem uma excelente primeira temporada, sério, vale super a pena assistir, a trilha sonora dele é muito bem feita, eu gosto muito da primeira temporada, pra mim é a minha favorita até o momento, apesar de eu gostar da segunda, a primeira é um pouquinho menos confusa e mais direta. Eu também acho interessante de ReZero a gente ver todo o desenvolvimento do Subaru psicologicamente, né, porque ele
morre e volta, ele fica traumatizado, ele toma medidas extremas ali, ele lida com muitas informações. E eu acho super interessante eles trabalharem isso, né? Não ficarem só naquela comédia de harém ou então de poderzinho. Trabalharam muitas questões aqui e na segunda temporada exploram mais ainda isso, então eu acho isso muito legal. E como eu falei, em breve vai ter a terceira temporada do anime chegando, então eu vou estar trazendo um resumo da segunda temporada para vocês estarem relembrando e todo mundo assistir e comentar depois aqui no canal, beleza? Então se inscreve para não perder esse tipo de conteúdo e também comenta um anime que vocês gostariam que eu fizesse resumo aqui no canal, beleza? Dito isso tudo, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.